A passagem de hoje é Marcos 10, versículos 17 a 31. Vamos ler juntos. E, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, e vende tudo quanto tens, e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é, para os que confiam nas riquezas, entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e, no século futuro, a vida eterna. Porém muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Amém. Compartilharei a palavra sob o título O Presente Indesejado. Existe uma expressão chamada presente indesejado. É um presente que, embora seja embrulhado como se fosse para outra pessoa, na realidade não é para ela, mas para si mesmo. Chamamos isso de presente indesejado. As pessoas dizem que projetar o que você realmente deseja na outra pessoa é um tipo de atitude e comportamento de vida que se manifesta em dar um presente indesejado. Por exemplo, há pais que fazem seus filhos estudarem para realizar seus próprios sonhos. A criança quer ser escritora em vez de médica, mas por causa da insistência dos pais, tenta entrar na faculdade de medicina, acaba não conseguindo nem uma coisa nem outra, e toda a vida do filho se torna difícil. Na verdade, não é raro vermos casos como este ao nosso redor. Os pais dizem: é para o seu bem, tudo isso é para você. Mas na maioria dos casos, eles estão projetando em seus filhos os sonhos que eles mesmos não conseguiram realizar, e eles impedem que seus filhos vivam suas próprias vidas. Isso nunca é para o bem do filho. Um presente indesejado. Como é um presente, deve ser recebido com boa vontade, mas ninguém fica feliz ao recebê-lo. Pelo contrário, há casos em que o presente se torna um fardo enorme e, às vezes, até causa um sentimento de pressão. A passagem de hoje é um exemplo desse tipo de caso. Um presente indesejado para Deus. Um zelo indesejado para Deus. O que oferecemos a Deus? Pensamos muito sobre o reino de Deus. Cada um de nós pensa e diz: o reino de Deus é assim, para entrar no reino de Deus, é preciso fazer isso. No entanto, em meio a essas preocupações, muitas vezes Deus está ausente. Ao pensar e falar sobre o reino de Deus, as pessoas muitas vezes não pensam em Deus, mas em si mesmas. Elas falam e tentam confirmar como é o reino de Deus em seus próprios pensamentos e o que devem fazer para entrar nele. O presente indesejado para Deus, o zelo indesejado para Deus, são exatamente isso. O jovem rico que procurou Jesus na passagem de hoje era assim.
Vamos ler juntos o versículo 17. Vamos ler juntos. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Amém. A pergunta deste homem é esta: que farei para... No caminho, um homem veio e perguntou. Em outros evangelhos, está registrado que ele era um jovem, especialmente um jovem rico. Ele pergunta a Jesus desta forma: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Portanto, ele pergunta: que farei? Na verdade, este jovem era muito zeloso, por isso ele provavelmente tinha uma certa confiança. Com isso, ele não me reconhecerá? Ele deve ter pensado. Provavelmente, ele veio querendo receber uma espécie de selo de aprovação do nosso Senhor. Jesus mencionou os mandamentos, e o jovem respondeu com confiança: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Até aqui, tudo correu como o jovem queria. E não apenas o jovem, mas a maioria das pessoas ao seu redor provavelmente esperava que a conversa continuasse assim. Já que guardaste todos os mandamentos, não há mais nada a dizer. Se tu não herdardes o reino de Deus, quem então entrará no reino de Deus? As pessoas, e o jovem ali presente, esperavam e aguardavam que Jesus respondesse dessa forma. Mas a conversa toma um rumo estranho. A conversa, que parecia prestes a terminar com um reconhecimento, flui em uma direção completamente diferente da que as pessoas esperavam. Vamos ler juntos o versículo 21. Vamos ler juntos. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, e vende tudo quanto tens, e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, e segue-me. Amém. Jesus fala sobre a falta do jovem. Era para vender tudo o que possuía e dar aos pobres. Então, ele prometeu que teria um tesouro no céu. Para o jovem que viveu guardando os mandamentos de Deus desde a infância, que vivia com a confiança de que isso lhe garantiria a entrada no reino de Deus, pensando: se alguém como eu não entrar, quem entrará? As palavras de Jesus devem ter sido como um raio em céu azul. Ele pensava que, com isso, não só a aprovação era garantida, mas que também poderia almejar uma bolsa de estudos. Provavelmente, era assim que o jovem se via. Mas Jesus disse que lhe faltava algo, e, portanto, declarou-o reprovado. Isso por si só já era difícil de aceitar, mas Jesus continuou com palavras ainda mais difíceis. Jesus disse para vender tudo o que ele tinha e dar o que foi vendido aos pobres antes de voltar. A Bíblia registra que o jovem acabou se retirando triste. O versículo 22 esclarece que o motivo de sua tristeza era porque ele possuía muitas propriedades. Na verdade, essa resposta de Jesus não é fácil de entender. Para entrar no reino de Deus, não se pode possuir nada. A completa ausência de posses, não ter absolutamente nada, é a única maneira de entrar no reino de Deus? Na verdade, ele disse palavras que são um pouco diferentes da imagem do reino de Deus que conhecemos e são difíceis de aceitar. Um livro traduzido recentemente pode ajudar a entender essas palavras de Jesus. O livro é Having and Being Had, escrito pela ensaísta Eula Biss, que em português seria Ter e Ser Tido. Eula Biss começou a escrever este livro inspirada pela história de uma mulher. A mulher que a inspirou é Marlene Engelhorn, uma cidadã austríaca e suíça. A família Engelhorn é bastante peculiar. É a família fundadora de uma empresa química mundialmente famosa chamada BASF. E ela recebe uma herança de sua avó. Eu morei na cidade onde a sede e a fábrica desta empresa estavam localizadas quando vivi pela primeira vez na Alemanha. E em nossa igreja também há algumas pessoas que trabalham nesta empresa. Marlene doou quase 90% do dinheiro que herdou, 25 milhões de euros, o que equivale a cerca de 40 bilhões de wones, para a sociedade. Ela criou um comitê composto apenas por cidadãos comuns, realizou reuniões por vários meses em Salzburgo e decidiu doar essa quantia para 77 instituições.
Com base nesta história, a autora do livro pergunta: eu possuo minha vida ou sou possuída por ela? Ao dizer isso, a autora usa uma casa como exemplo. A autora, que se identifica como de classe média, um dia decidiu pintar a casa que possuía. Enquanto escolhia as cores que gostava, de repente teve este pensamento: se eu pintar com esta cor, não será desvantajoso quando eu for vender esta casa mais tarde? Ela se descobriu pensando assim. A casa era claramente sua propriedade, mas ela descobriu que não podia nem mesmo pintar uma parede como queria. A autora aponta isso, de forma um pouco complexa, como já estar hipotecada ao valor de troca. Então podemos perguntar: o que esta casa é para a autora? A autora possui esta casa? Ou a autora é possuída por esta casa? Muitos modernos vivem assim. Eles vivem se esforçando para possuir muitas coisas e acreditam que possuem muitas coisas, mas na realidade não conseguem agir como donos do que possuem, e ao contrário, vivem como escravos, possuídos por elas. Encontramos essa imagem dos modernos com muita frequência. O jovem rico da passagem de hoje é o epítome de tal pessoa. Ele possuía muitas coisas, era chamado de rico e era invejado pelas pessoas, mas na realidade, ele não governava suas posses de forma alguma. Pelo contrário, como ele ficou triste e preocupado com as palavras de Jesus, e se retirou, ele estava vivendo uma vida possuída por suas posses, uma vida dominada por suas posses. Foi exatamente este ponto que Jesus apontou. O que a passagem de hoje está dizendo? A passagem de hoje está falando sobre o reino de Deus. Que tipo de lugar é o reino de Deus? Como vocês aprenderam ouvindo sermões e estudando a Bíblia várias vezes, o reino de Deus não significa apenas um lugar, um espaço para onde vamos depois de morrer. O reino de Deus é fundamentalmente o governo de Deus, o domínio de Deus. O lugar que recebe o domínio de Deus e é governado por Deus é o reino de Deus. Então, sob o domínio de quem este jovem está agora? Ele possui suas posses? Ou ele é possuído por suas posses, dominado por suas posses, governado por suas posses? Ele está vivendo essa vida? É por isso que Jesus diz o seguinte sobre o jovem rico. Vamos ler juntos o versículo 23. Vamos ler juntos. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Amém. Acho que uma pessoa que possui riquezas, como Marlene Engelhorn, é alguém que pode dispor e lidar livremente com suas posses. É alguém que pode se desfazer delas quando quiser. No entanto, uma pessoa que foi possuída pela riqueza já está sob o governo e controle da riqueza. Por isso, não é tão fácil entrar em um novo domínio, o reino de Deus, sob um novo governo. Mesmo que queira se desfazer, não consegue. Ela é apenas uma pessoa que não consegue possuir, governar ou dominar nem mesmo o que é chamado de suas posses. Então, este jovem rico não pode entrar no reino de Deus? Os discípulos fazem a mesma pergunta no versículo 26. Eles perguntam: quem poderá, pois, salvar-se? A esta pergunta, Jesus responde assim. Vamos ler juntos o versículo 27. Vamos ler juntos. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Amém. A passagem de hoje foi registrada para dizer estas palavras. A história da passagem de hoje se desenrola para transmitir esta mensagem. Esta é a essência da salvação e do reino de Deus. Para ir direto ao ponto, as pessoas não são salvas, porque abandonaram tudo. O abandono das posses, o abandono completo das posses, não pode ser de forma alguma uma condição para a salvação, porque a salvação não é obra do homem. A salvação é obra somente de Deus. Não obtemos a salvação porque abandonamos bem, mas somos salvos porque Deus mesmo se abandonou em nosso lugar, que estávamos abandonados. A salvação acontece assim. A salvação não é por mérito humano, mas pela graça de Deus. A prática do abandono vem depois de ser salvo.
A prática de abandonar tudo não é algo que se faz porque foi mandado, mas algo que se faz mesmo que digam para não fazer. Algo que surge da gratidão e da comoção pela maravilhosa graça de Deus, feito de forma natural e voluntária. Essa é a prática do abandono. A graça total de Deus, a resposta a essa graça, uma espécie de medida de acompanhamento da emoção da salvação, isso é a vida de abandono, a prática do abandono, a prática da partilha. O caso de Zaqueu é provavelmente exatamente este. Ele ficou imensamente grato a Jesus por ter vindo à sua casa. Por isso, ele declara ali mesmo: darei metade dos meus bens aos pobres. Se defraudei alguém, restituirei 4 vezes mais. Ele simplesmente declara isso. Ele estava tão comovido que não podia deixar de fazer esta confissão, tão grato que não podia deixar de fazer esta confissão, ele não conseguia se conter e, por isso, declara que abandonará e compartilhará. A prática não é uma condição para a salvação, mas uma expressão de gratidão. É uma resposta à salvação. O rico não pode, mas o pobre pode. Isso não é de forma alguma bíblico. O rico deve abandonar todas as suas posses. Isso também não é de forma alguma cristão. Não se entra no reino de Deus abandonando as posses. Entra-se no reino de Deus diante de Deus, reconhecendo e confessando que esta posse é de Deus, que o que se possui foi dado por Deus. É uma confissão de senhorio e de realeza. Esta confissão é mais importante do que o ato de abandonar, a prática de abandonar. Então, por que Jesus disse isso àquele jovem? Porque ele disse, de forma tão provocadora, para abandonar tudo e segui-lo. O desafio do abandono completo foi uma oportunidade que Jesus deu a este jovem rico. Até então, este jovem havia vivido apenas por sua própria força. Ele deve ter chegado até ali por sua própria força, guardando meticulosamente os mandamentos, prestando atenção a cada frase e letra dos mandamentos em todos os momentos. E ele queria ser reconhecido. Mas para que ele soubesse, não dá com a sua força, não se obtém com a sua força, não se é salvo com a sua força. A oportunidade que ele deu foi exatamente esta palavra. Para alguém que viveu toda a sua vida guardando os mandamentos da lei e por sua própria força, Jesus o desafia com algo difícil, algo impossível, para mostrar. Não é apenas com a sua força, mas apenas com a força de Deus. Embora você viva no reino do dinheiro e seja governado por ele, e ao mesmo tempo viva em seu próprio reino que você governa, você deve sair desse reino e entrar no reino de Deus, o reino que Deus governa. Você entra pelo poder de Deus. Assim, ele está convidando-o para o reino de Deus. Por isso, a tristeza e a preocupação do jovem rico, na verdade, mostram o quão perto ele estava do reino de Deus. Porque é preciso conhecer a impossibilidade humana para ver a possibilidade de Deus. Amados irmãos, no início do sermão falei sobre o presente indesejado. O que Deus deseja de nós é que guardemos toda a lei, é que abandonemos todos os nossos bens. Tudo isso são coisas que pensamos convenientemente do nosso lado. Do ponto de vista de Deus, podem ser coisas indesejadas. Não podemos guardar toda a lei, e não obtemos a salvação por guardá-la. É difícil abandonar todos os bens, e também não se obtém a salvação por abandoná-los. É preciso crer em Deus e encontrar a Deus. Não há outro caminho. Quando descubro que não consigo abandonar tudo, meu reino começa a desaparecer lentamente, e eu posso dar um passo para dentro do reino de Deus. Só então, quando descubro eu não consigo, é que o reino de Deus se aproxima. Quando sei e não tenho outra escolha a não ser confessar, eu não consigo, não dá com a minha força, é exatamente nesse momento que o reino de Deus começa a se manifestar dentro de mim. Por que isso acontece? Por que podemos interpretar a passagem de hoje dessa maneira? A chave está no versículo 21. No início do versículo 21, Jesus diz o seguinte: E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Este desafio,
Esta ordem para vender todas as posses não foi dada por Jesus com um coração de ódio, tentando encontrar uma falha, com um coração de condenação para dar uma notificação de reprovação, com a intenção de derrubá-lo. Estas palavras, e Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse. Jesus amava profundamente aquele jovem rico. Por isso, ele queria que ele percebesse seus limites. O problema do jovem rico não era não conseguir abandonar tudo. O problema do jovem rico era tentar abandonar por sua própria força. Jesus estava dizendo para ele sair de seu próprio reino, de uma vida vivida com sua própria força, sua própria piedade, sua própria satisfação, para que ele soubesse que há coisas que claramente não se pode fazer com a própria força, que não se pode com a própria força, mas se pode com a força de Deus, que para Deus nada é impossível, que para Deus não há impossibilidades. Por trás das palavras, vende tudo quanto tens, está o profundo amor de nosso Senhor, que queria lhe mostrar seus limites e lhe apresentar a Deus. Amados irmãos, será que nós também não estamos preparando apenas presentes indesejados para Deus? Será que não estamos sempre oferecendo apenas presentes indesejados? Nenhum pai espera que seu filho pequeno ganhe dinheiro. Os pais simplesmente querem que seus filhos sejam felizes. Esse é o coração dos pais. O coração de nosso Deus Pai é o mesmo. Ao falar dos mandamentos, nosso Senhor nos diz que é melhor se apegar a Deus, mesmo que não consiga guardar os mandamentos, do que guardar os mandamentos e se tornar orgulhoso. Ao falar sobre o abandono, ele também diz que é melhor simplesmente confiar em Deus, mesmo que não consiga abandonar tudo, do que abandonar tudo e esquecer de Deus. Ou abandonar tudo e se exaltar dizendo, eu abandonei. A passagem de hoje nos diz isso. Eu os abençoo no nome do Senhor para que vivam se apegando a Deus, confiando em Deus, dentro do reino de Deus, sob o governo de Deus. Que esta semana seja uma semana em que, no exato ponto limite em que nos deparamos com nossa impossibilidade, possamos verificar e experimentar a possibilidade de Deus. Em nome do Senhor, eu os abençoo. Que cada um de nós, todos os santos, em vez de preparar o estranho presente de tentar ser nosso próprio mestre, prepare o presente perfeito de dizer, Deus é o meu Senhor, oferecendo-o a nosso Deus todos os dias. E ao oferecer esse presente, vivamos desfrutando plenamente da alegria e da felicidade de Deus. Eu os abençoo no nome do Senhor. Vamos louvar juntos, meditando na palavra que nos foi dada. Grande é o nosso Senhor e de grande poder. A sua sabedoria é infinita, e a sua benignidade dura para sempre. Ele sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelos seus nomes. Ele é o que cobre o céu de nuvens, o que prepara a chuva para a terra Jerusalém. Louve ao Senhor. Ao teu Deus com ações de graças, apresentai-vos ante a sua face e adorai-o na presença do Senhor. Vamos orar juntos. Vamos refletir sobre quem é o Senhor de nossas vidas. Que esta semana não seja uma em que oferecemos presentes indesejados, tentando guardar os mandamentos ou abandonar as posses, mas uma vida em que confessamos e reconhecemos nossa impossibilidade como ela é, e esperamos e aguardamos a possibilidade de Deus. Uma vida em que permanecemos sob o governo e o domínio de Deus. Vamos nos aproximar de Deus em oração silenciosa. Vamos orar. Senhor, obrigado. O problema do jovem rico não era tanto não ter conseguido abandonar tudo, mas ter tentado abandonar por sua própria força. Diante dos vários problemas de nossas vidas, descobrimos que somos realmente fracos e sem poder. Assim como uma criança simplesmente confia em seus pais, que nós também, como crianças pequenas, possamos avançar confiando apenas em Deus. Que todos nós possamos experimentar a possibilidade de Deus no lugar onde descobrimos nossa impossibilidade. Desejamos ardentemente viver não em nosso próprio país, onde vivemos por nossa própria força,
mas permanecer no reino de Deus, vivendo pelo poder de Deus. Oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.